Graça e paz e bom dia. Hoje, dia 12/6/2025, dia dos namorados. Quero parabenizar você que tem permanecido na presença de Deus e do dia dos namorados vai sair para o dia dos noivados e o dia do seu casamento. Queridos, para você que está me vendo hoje pela primeira vez, eu sou Alan Ferreira, evangelista da Assembleia de Deus, e este é o canal O Dito Bendito. E hoje darei continuidade à quarta parte sobre o tema Laços de Alma. E quero apresentar para vocês esse quadro, onde eu fiz aqui um esboço, e nós iremos tratar hoje do subtema Transferência de Espíritos imundos. Como que você vê isso? O que na internet estão falando a respeito de transferência de espíritos imundos? É mito? É uma mentira? E eu quero abordar esse tema junto com vocês e gostaria de ler em Números 16 ao 18, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem ancião do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, tirarei do meu espírito, que está sobre tua vida, e distribuirei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois imos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Esse episódio, o povo tinha murmurado e se juntaram a reclamar e a murmurar com Moisés. Eles queriam comer carne. Eles cansaram e enjoaram do maná celestial. Conforme está lá no Salmo 106, diz claramente que o maná era o próprio pão, comida dos anjos. E aquele povo rebelde queria carne. E o sogro de Moisés, Jetro, tinha dado uma sugestão para Moisés não liderar aquele povo, aquela multidão, sozinho. E no próprio livro de Números, diz claramente que saíram do Egito 603.550 almas acima da idade, já prontos para a guerra, sem contar mulheres, idosos, doentes e as crianças, uma multidão de pessoas. E Deus assim fala com Moisés, e Deus ali em cima de 70 coloca então do próprio Espírito Santo, distribui ali a unção sobre aqueles 70 homens. Transferência de espírito. Se você for olhar para o contexto de Levítico, você lendo lá em Levítico 14, 15 e o 16, você vai encontrar lá várias passagens onde mulheres estavam naquele período de menopausa, mulheres no período de ciclo menstrual, ela não poderia sentar no lugar e depois ir para outro sem não houvesse contaminado o lugar que ela estava. O leproso, um inseto que caísse dentro de uma vasilha de água,
E aí vocês vão ver a questão de transferência de maldição e coisas negativas no livro de Levítico. Nos mostra claramente que se um homem estivesse ali com um problema nas suas partes genitália, com fluxo, ele se tornava impuro. A tenda ficava impura com sinais de lepra. Então, de várias formas, no livro de Levítico mostra claramente que as coisas negativas, as coisas impuras, contaminavam pessoas que tocavam naquele homem ou mulher. E vamos aqui meditar no versículo 24 e 29, de 24 a 29, onde eu li em Números, tá? Versículo 24 a 29. Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e pôs-se, colocou-se em pé ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou-lhes, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, colocou, pois, sobre aqueles 70 homens, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém depois nunca mais. No arraial ficaram 2 homens que estavam ainda profetizando, e o nome de um era Eldade, e o outro se chamava Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto esses estavam escritos e fazia parte dos 70, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Correu então um moço, anunciou a Moisés e disse, Eldade e Meldade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos jovens também escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíba eles de profetizar. Porém, Moisés respondeu logo em seguida, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Então nós vemos aqui claramente que através da imposição de mão, já na época de Moisés, se passavam bênção, se passavam unção. E agora nós vamos refletir a respeito de transferência de espírito quando um homem ou uma mulher que tem um espírito maligno toca em alguém que está com uma brecha, que está dando legalidade ao adversário, se contamina e esse espírito imundo passa para a pessoa. Nós vamos ver aqui direitinho, eu vou explicar essa questão dessas 4 ilustrações e quero deixar aqui para vocês meditarem, né? No Velho Testamento eu falei Levítico 14, mas é melhor vocês lerem de Levítico 13 até o 16. Amém? Queridos, vou dar uma pausa aqui e pedir a você que tenha paciência na questão do vídeo longo. Esse vídeo eu pretendo encerrar ele, essa primeira parte, com 20 a 24 minutos. E hoje nós vemos e temos a convicção que as pessoas começam a ver e ouvir um vídeo, 4 minutos, 5 e meia a 6, já param. Imagine você começar a ler um livro e vai separando por capítulo e pulando etapa. Não vai ser legal. Você não vai ter o conhecimento necessário, o discernimento espiritual para concluir, chegar à conclusão se o autor daquele livro, se aquela pessoa foi coerente ou trouxe heresia. Amém? Então, faça seu like, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva
e o principal, para que haja um crescimento e um reconhecimento no algoritmo do YouTube para ele subir os meus vídeos, compartilhe. Amém? No Velho Testamento, você vai encontrar bases bíblicas e teológicas para ver a respeito de imposição de mãos e a unção ser passada para quem recebeu aquela imposição de mão, tá? Lá em Levítico 16, 20 a 26, tem lá então uma imposição de mão sobre o bode expiatório ou sobre o bode emissário. Veja lá direitinho, tá? Levítico 16, capítulo 16, versículo 20 ao 26. O sacerdote chegava, colocava a mão na cabeça do bode expiatório ou bode emissário e soltava ele. Pesquisa lá e você vai compreender o que eu vou falar aqui, tá bom? Em Números 8, 10, anote aí, depois eu vou colocar na telinha do vídeo esses versículos. Número 8, 10, tá? Números 27, versículo 18 e pula por 23. Deuteronômio 34, versículo 9. Aí no Novo Testamento, imposição de mãos para abençoar, tá? Para fazer o bem. Marcos 6, 5, Marcos 7, 32, Lucas 8, 46. E em Lucas 8, 46, aquela mulher que tinha um problema com hemorragia, ela só tocou na parte baixa, nas orla do vestido de Cristo, e ele diz, saiu de mim virtude. Olha uma base bíblica para as coisas boas, tá? As virtudes do Senhor saindo através de um toque de mão. Marcos 16, 18, Lucas 4, 40, Lucas 13, 13, Lucas capítulo 13, versículo 13, Atos capítulo 28, versículo 8 e 9. Imposição de mão para obreiros, Atos 6, 6, 1 Timóteo 4, 14, 1 Timóteo 5, 22 e 2 Timóteo 1, 6. Amém? Queridos, atente bem. Nessa ilustração, eu fui, durante 17 anos, eu fui escravo do Espiritismo, dentro lá do Vale do Amanhecer, aqui em Brasília. 11 anos trabalhando com as indumentárias. Aqui eu fiz uma ilustração parecendo com as indumentárias do Vale do Amanhecer. Então eu passei 11 anos, eu posso falar de transferência de espíritos malignos por conhecimento de causa. E nessa ilustração que eu marquei aqui como A, depois falarei sobre a marquei como B, depois a C, depois a D. Eu vivi 3 anos como mestre sol, doutrinador. 3 anos dentro da corrente como mestre sol, doutrinador. 8 anos como mestre lua, mestre apará, usando as indumentárias de incorporação. Então eu sei o que é receber um tipo de energia no corpo, fluidos negativos, porque de positivo não tem nenhum. Então foram 11 anos de experiência. A minha ficha mediúnica e a minha ficha de cadastro lá dentro do Vale do Amanhecer era de 22.532 em 1982. Em 1993 para 94, eu saí de lá. E hoje eu estou baseado em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Romanos 8,1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne,
mas andas segundo o Espírito. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E eu estou hoje vivendo o que diz João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então eu tenho um conhecimento de causa para falar. Atente bem. Nessa ilustração que eu marquei como A, nós vemos uma figurinha aqui obscura, tá? Silhueta aqui preta. Uma pessoa aqui com a mão na cabeça de uma pessoa que eu chamo aqui de paciente. Essa pessoa aqui com a mão na cabeça, vamos chamar aqui de médio em evolução ou mediunidade avançada, que se chama dentro da corrente ninfa-lua ou ninfa-apará. Esse outro moço aqui, a ilustração desse desenhozinho aqui, é um doutrinador. Ele trabalha com os olhos abertos. Ele não fecha os olhos em hipótese nenhuma. Essa aqui que eu ilustrei parecendo, não coloquei, tá? Como é de lá de fato. Ela trabalha com os olhos fechados, incorporada. E essa silhueta aqui, eu chamo de um espírito que eles dizem ser entidade do bem, e eu coloquei aqui falsa entidade do bem, tá? Segundo Coríntios 5, 14, segundo Coríntios 4 e 2 Coríntios 11, 14, deixa bem claro que o diabo se transfigura em ministro de luz. E o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não vejam a glória de Cristo através do Evangelho. Então aqui, essa silhueta aqui é uma falsa entidade do bem que acompanha esse desenhozinho de verde. Esse aqui, silhueta negra, acompanha um paciente quando chega dentro da corrente e passa pelos tronos vermelho ou amarelo, como paciente. E esse aqui, tá? Que representa, que eu chamo falsa entidade do bem, ele é o que faz o acompanhamento do mestre Sol ou doutrinador como ministro, ou, no caso, uma princesa, que lá tem 7 espíritos, um para cada semana, um para cada dia, um para cada trabalho, tá? Então aqui, quando essa pessoa toca nessa pessoa aqui, tá? O simbolismo aqui, que aí eu chamo essa silhueta aqui de falso irmão sofredor. Esse aqui é falsa entidade protetora. E esse aqui, lá é considerado médio evoluindo, que ele está em desenvolvimento, e aqui, ou médio a serviço do bem. Quando essa pessoa toca nesse aqui, o espírito que é chamado falso irmão sofredor, ele sai dessa pessoa, com toque da mão, ele sai desse, que eu chamo aqui paciente, e passa para essa pessoa, através da imposição, de toque de mão. Aí a transferência de espírito imundo passa para essa pessoa, que é representada aqui de verde. Aí nisso entra o doutrinador, que ele começa a doutrinar o espírito que é um falso irmão sofredor para elevar ele a um patamar de libertação e recuperação. E tudo isso acreditando que aquele falso irmão sofredor veio em busca do pronto-socorro universal, em busca de uma oportunidade para reencarnar. Queridos, eu vou encerrar aqui então essa primeira parte. Prometi para vocês que não passaria de 24 minutos, tá? Primeira parte, transferência de espíritos imundos, subtema do laço de alma. Eu quero fazer aqui umas considerações
Sou grato a Deus, alcançamos 1.134 inscritos e o canal Dito Bendito está crescendo. A glória é de Cristo. Eu sei que muitos não apertaram o sininho de notificação, estão sem receber. E quero fazer aqui um comentário a respeito. O YouTube não está subindo os vídeos como deveria. E eu fiz um teste. Paguei uma semana, que eu não vou falar o valor, 7 dias para poder ele me dar mais inscritos. E houve aí então um crescimento nos inscritos. E depois paguei uma semana sem os inscritos, mas com visualização. E o que eu me deparei? Deparei que ficou uma coisa assim meia a passo de tartaruga. Aí o que eu preciso que vocês façam? Me ajude compartilhando. E mande nos comentários, Evangelista Alain, eu cliquei no sininho, estou recebendo notificações. Eu não recebi a notificação do último vídeo, que é Mercadores de Profecia. Só me dizer nos comentários. Não quer colocar nada nos comentários? Vai lá no WhatsApp 61 994627000. Me adiciona lá. Eu quero te conhecer, quero saber de qual cidade você é e colocar você na minha lista de orações nas madrugadas e no ciclo de orações lá na Igreja Assembleia de Deus, a qual eu faço parte, sou membro, não sou pastor local da Assembleia de Deus, mas faço parte e nós temos o ciclo de oração. Coloco você no caderno de oração, na caixinha de oração, amém? Preciso também que você conscientize que compartilhar e visualizar é de suma importância para mim. Coloca todos os vídeos longos na sua playlist, ainda que você não tenha tempo de ver e de ouvir, coloca na playlist e coloca lá para rodar um atrás do outro, para que do primeiro vídeo na playlist, todos os meus vídeos venham serem visualizados e sem tempo de ver ou ouvir, deixa lá ele tocando. Me ajuda nisso aí, para a gente crescer nas horas visualizações que o YouTube pede que eu faça agora, 4.000 horas visualizações que eles pedem. Amém? E preciso de colaboradores e pessoas que me ajudem aí, então, aonde você mora, e me diga lá nos comentários. Comentário é só para os inscritos, tá bom? Só para os inscritos, comentário. Eu coloquei as configurações só para os inscritos. Diga assim, na minha cidade tem o Vale do Amanhecer, porque eu tenho os panfletinhos que gostaria de mandar aí, você paga só o frete. Eu tenho 10.000 panfletos para mandar específico para as pessoas evangelizarem em volta do Vale do Amanhecer. Então, eu cobro só o frete. 1.000 panfletos eu mando de cortesia para você fazer um teste. Amém? Então, me adicione no WhatsApp 061 94627000. O 9 na frente do 94. Amém? Meu muito obrigado. Clique e se inscreva se você está me vendo pela primeira vez. Deixe o joinha, o seu like, compartilhe e faça seus comentários. Elogios não é para mim, a glória e a honra é para Cristo. Agora as críticas e sugestões e pedido de orações pode mandar no meu WhatsApp cooperativo.